estudante com necessidades especiais conseguiu fazer a prova do Enem usando um computador adaptado. O acordo que fez o MEC aceitar essa condição abre um precedente que pode beneficiar outras pessoas com dificuldades motoras. Guilherme Finotti tem 17 anos e uma inteligência acima da média. Ele é portador de paralisia cerebral, problema que atingiu as funções motoras, mas preservou integralmente a capacidade cognitiva. Ele nunca teve dificuldades escolares, ele sempre teve entre os primeiros alunos da classe, né? Sempre teve notas boas, nunca precisei cobrar dele um tema, um trabalho, uma prova, nada, né? Sempre ele teve essa responsabilidade. No ano passado, ele ganhou o prêmio Destaque do 4º Salão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela criação de um software para a alfabetização de crianças com paralisia cerebral. Também ganhou medalha de prata na 7ª Olimpíada Brasileira de Astronomia. No ano passado, se formou como técnico de desenvolvimento de software e terminou o ensino médio. O grande sonho de Guilherme é conseguir uma bolsa de estudos do ProUni para cursar sistemas de internet aqui na Fevale, a universidade privada do município. O problema é que só a mensalidade do curso é superior ao salário que o pai do jovem recebe como manobrista de uma empresa de ônibus. E para conseguir uma vaga no programa do governo federal, o ProUni, um dos pré-requisitos é participar do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Mas para que Guilherme pudesse realizar o exame, era preciso o auxílio de um computador adaptado, situação não autorizada pelo Ministério da Educação, o MEC, responsável pelas provas. Foi então que a família de Guilherme procurou o Ministério Público Federal em Novo Hamburgo para que intercedesse na situação. A participação do Ministério Público nesse caso foi muito importante no sentido de valer a justiça, porque a partir do ingresso do Ministério Público nessa situação, se deflagrou uma campanha no sentido de fazer valer os direitos do Guilherme e os direitos de uma pessoa portadora de necessidades especiais que são garantidos pela Constituição e pela lei. O MPF ajuizou uma ação civil pública para que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, responsável pela aplicação do Enem, utilizasse o computador do laboratório da Escola de Aplicação da Fevale, adaptado às necessidades de Guilherme para a realização do exame. E o INEP autorizou. Ele se esforçou tanto, ele fez a parte dele a vida inteira. Hoje em dia nós não temos condições de fazer a nossa parte, que seria pagar esse estudo para ele, né? Então, como existe a possibilidade do projeto do governo, né? Então, e eu acredito no potencial, na capacidade dele, eu acho que ele vai conseguir, né? Por isso que a gente fez tanta luta para conseguir essa prova. Estas imagens foram gravadas pouco antes de Guilherme prestar o Enem. O resultado sai no início de fevereiro e ele já está confiante de ter obtido a nota necessária para a bolsa de estudos parcial ou integral. Para o MPF, a decisão da Justiça abre precedentes para casos semelhantes. Não é por uma má fé ou má vontade das pessoas que estão na estrutura do Estado. As pessoas têm até boa vontade, né? O que ocorre são equívocos que são normais, mas que devem ser esclarecidos por nós que estamos aqui para defender os direitos das pessoas, como no caso as pessoas portadoras de deficiência. O Ministério Público Federal recomendou aos supermercados de Marília, no interior de São Paulo, que estimulem os consumidores a substituir as sacolas plásticas por opções biodegradáveis. Entre as sugestões estão a cobrança pelas sacolas plásticas e bônus para quem não usá-las. Os estabelecimentos têm 60 dias para responder à recomendação. Ainda em São Paulo, o MPF recomendou à operadora de telefonia TIM que mantenha uma central de atendimento para deficientes auditivos. A recomendação também foi feita à Anatel para que exija o mesmo serviço de todas as operadoras de telefonia. E em Pernambuco, o MPF obteve da Justiça a condenação de um empresário que não repassou ao INSS as contribuições previdenciárias dos empregados. Condenado às penas de prisão e multa, ele ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Não pagar imposto é crime.
É com o dinheiro dos tributos que o governo paga o salário de profissionais da saúde, os professores, a merenda escolar, os programas sociais, o conserto das estradas e tantas outras despesas. Mas algumas pessoas e empresas simplesmente sonegam o valor devido. Outras deixam de pagar, alegando dificuldades financeiras. O MPF estuda um jeito de aperfeiçoar a lei e assim separar quem sonega dos que realmente não podem pagar. O pagamento de impostos está previsto na Constituição. O dinheiro arrecadado movimenta a máquina pública e retorna à sociedade em forma de benefícios em diversas áreas. Se os tributos não são pagos, o prejuízo é de todos. Para todos, mas principalmente para as pessoas mais pobres, para as pessoas que mais necessitam de medidas governamentais. O sonegador, para ele não faz muita diferença se aumenta ou não a tributação, se são aumentadas as bases de cálculos ou alíquotas. Para ele não faz diferença porque de qualquer maneira ele não paga. Não pagar imposto é crime. Mas entre os devedores é preciso identificar os que não pagam por dificuldade financeira e os que tentam burlar o fisco e evitar o pagamento de forma proposital. De certa forma, a legislação de hoje, ela permite que nenhum desses casos graves, ela sofra a devida penalização, porque na medida em que permite que o sonegador, o grave inclusive, devolva o objeto da prática criminosa, ele deixa de existir a própria pena. Então esse sistema me parece um pouco completamente disforme à luz da própria Constituição, à luz do princípio da isonomia e violador de inúmeros preceitos constitucionais. Preocupado com o assunto, um grupo de trabalho do Ministério Público Federal estuda formas de aperfeiçoar a legislação. No formato atual, a lei dos crimes contra a ordem tributária pode incentivar a sonegação, ao colocar num mesmo patamar os dois tipos de devedores do fisco. O Ministério Público Federal já possui sugestões para melhorar a lei. E para apresentar essas propostas, organizou um seminário em Brasília que reuniu, além de membros do MPF, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal e o Judiciário. Do ponto de vista criminal, na medida em que se chega a um consenso de que determinadas condutas lesivas ao interesse do fisco traduzem crime, ora, a consequência necessária é que essa conduta, uma vez apurada, gere uma responsabilização penal. Eu não advogaria a aplicação pura e simples ou sempre da pena de prisão em casos como esse, mas o direito penal conhece outras respostas. Já para este professor de direito tributário, além das mudanças na punição dos crimes, a conscientização dos contribuintes é imprescindível. A população deve saber a importância do pagamento do tributo. A população deve saber que, para que a sociedade venha a desempenhar o seu papel, para que o Estado venha a realizar as atividades que dele são exigidas, há necessidade que cada um dê a sua contribuição, inclusive pagando o tributo devido. Veja a seguir. O vandalismo contra os prédios históricos está com os dias contados. O IPHAN, que cuida do patrimônio, vai começar a multar pichadores e vândalos.